Eu não sei se, assim como eu, você está acompanhando a novela Avenida Brasil, mas, após assistir ao capítulo de ontem, eu fiquei bastante intrigado e resolvi gravar esse vídeo aqui no improviso hoje, porque eu estava planejando, na verdade, gravar o vídeo do quinto episódio da série Dostoiévski, que seria sobre uma história chamada Bobok. Mas, interessante, o que eu vou falar hoje vai se relacionar um pouco com essa história e vai se relacionar com as 12 regras para a vida de Jordan Peterson, que é um dos professores mais importantes da atualidade. Na minha opinião, o mais importante, que tem os ensinamentos mais valiosos a ensinar, principalmente à juventude, que anda muito perdida hoje, né? Quando eu conheci esse professor, eu andava meio perdido também, e ele me tirou ali do fundo do oceano, né? Me deu um pouco de ordem. E esse livro aqui, ele fala muito sobre caos e ordem. E nós, como seres humanos, nós vemos as coisas muito nessas dimensões, essa dimensão de caos e de ordem. Boa parte das histórias que a gente conhece desde criança tratam dessa dualidade, né? Uma das histórias fundadoras que são, né, a do Jardim do Éden, né, da queda de Adão e Eva. A gente tem o paraíso, a gente tem o inferno, a gente tem a serpente, a gente tem todos esses símbolos. E uma coisa que já dá para a gente identificar na novela Avenida Brasil é a dualidade, né, da mansão, né, do tufão com o lixão. Né? Os personagens que saem dali, eles carregam um passado obscuro, né, junto com eles. Eles carregam todo o lixo que tem no lixão, né, para o ambiente ali da mansão. Então a Nina, né, que é uma das personagens principais, ela aparece ali como uma serpente, né, ela que é a fagulhinha do caos, né, na mansão do Tufão. E o Tufão é um... Como a gente pode definir o Tufão? A gente pode definir o Tufão como um idiota. Ele fica como uma bolinha de ping-pong sendo jogado de um lado para o outro, né? Ora parece que a Nina que está manipulando ele, ora parece que é a Carminha que está manipulando ele, e as pessoas ali ao redor, o resto da família, sempre tem alguma coisa a falar sobre o comportamento do Tufão. Ah, Tufão, você devia fazer isso. Tufão, você devia fazer aquilo. E ele que é o dono da casa, que mais devia ter autoridade ali, fica igual um maluco andando de um lado para o outro sem entender o que está acontecendo, sendo manipulado e incapaz de enxergar a serpente bem debaixo dos olhos dele. E uma história que eu acho bem significativa, que retrata bem isso, é uma história que o Jordan Peterson conta, eu vou até deixar o vídeo na descrição, do perigo em ignorar problemas. Ele representa, né, a história representa, através da forma de um dragão, né, os problemas. É uma coisa muito comum as pessoas ignorarem os dragões que habitam a casa delas, elas ignoram. Igual a mãe da história que ela sempre fala, "There's no such thing as a dragon", né? O filho dela aparece e fala, "Mãe, tem um dragão aqui", só que o dragão é bem pequeno, ela nem vê, né? Ou não faz questão de ver. E sempre fala pro garoto, "There's no such thing as a dragon", não existe dragão, esse negócio não existe. E vai ignorando, ignorando, né? Até que o dragão ele cresce de um tanto que ele carrega a casa, sai andando pela vizinhança com a casa nas costas, parecendo um caramujo, sei lá. Enfim, ele carrega a casa nas costas e só então a mãe percebe, oh, existe mesmo um dragão, porque minha casa está sendo arrastada agora. Então é isso que acontece quando a gente ignora os dragões que habitam, né, o nosso lar. Eles crescem e crescem e quando você vê, né, eles já estão carregando tudo, eles estão destruindo tudo e você não sabe mais o que fazer porque você ignorou o caos por muito tempo. O ideal é você saber caminhar, né, entre o caos e a ordem. Você tem que ter um pé na ordem e um pé no caos. Porque o caos não significa somente coisas negativas, não significa simplesmente destruição, mas é o seu potencial também. Tudo que você não conhece está aqui no caos, tudo que você conhece está aqui na ordem. Então você tem que, né, transitar por essas duas partes, sempre com o pé na ordem, sempre com o pé no caos. Mas o que acontece, né, na Avenida Brasil? Que eu acho impressionante, porque essa novela ela tem um potencial de
dar várias doses de caos, assim, que você fica, meu Deus do céu, quando é que vai parar? Quando é que vai parar de aparecer bomba nessa casa? O ambiente ali da família Tufão é muito hostil, porque as pessoas que habitam aquele lugar estão sempre escondendo alguma coisa, tem sempre alguma mentira, tem sempre alguma história mal contada. Então aquela mistura de desvios de caráter, de mentira, de ressentimento, de vingança, de tudo que é tipo de coisa que vai se tornando um monstro gigantesco. E quando estoura, meu amigo, foi o que aconteceu no capítulo de ontem. E eu quero falar de uma figurinha, né, de um personagem, né, o nome dele é Max, é o Maxwell, que por muito tempo ele foi capacho da Carminha, fazendo tudo o que ela queria que ele fizesse, e a Carminha decide matar o Max porque ela precisava se livrar dele, porque ele estava no caminho ali. Então o Max, ele é expulso ali da casa do Tufão, da mansão, e ele vai para a lancha dele, fica por lá. A noiva dele, noiva? Não sei, mas a mulher que está com ele, a Ivana, né, ela é bastante ingênua, não consegue ver o quanto o Maxwell é um mau caráter e fica correndo atrás dele a todo momento. Aí a Carminha, né, ela vai até a lancha do Max, eles fazem um brinde e tudo mais, e ela afunda o barco do Max. Ela pede a um outro capacho dela, chamado Lúcio, que é filho da ex-empregada que trabalhava ali na casa. O legal dessa novela é que é uma confusão, tá todo mundo conectado de alguma maneira ali, né? É o lixão, é a mansão, é o divino ali, tá todo mundo, né, interligado de alguma forma. Enfim, esse Lúcio, né, ele afunda o barco e a Carminha, talvez não pareça, mas ela ama o Max. E quando ela mata o Max, ela se desespera com a própria vilania. Isso me lembra aqui um trecho, né, do 12 Regras para a Vida, que o Jordan Peterson fala justamente disso, né, que um vilão que se desespera com sua vilania não se torna um herói. Um herói é algo positivo, não apenas a ausência do mal. Então, se arrepender de uma coisa ruim não é o suficiente para você se redimir daquilo. Quando o Max ele volta, porque ele não morreu de verdade, a Carminha pede desculpas, né? Tenta fazer o papel de vítima ali e promete mil coisas, fala como será ruim se o Max botar fogo no circo, mas nada disso impede ele de ser um agente do caos e colocar tudo a perder ali. Eu quero fazer uma relação aqui com as notas do Subterrâneo. Porque o que acontece? Né? A mãe Lucinda, que é mãe do Max e da Carminha, ela sabia que a Carminha estava tramando alguma coisa, aí ela vai até a lancha do Max, o salva dali, né? A mãe salva o próprio filho de afundar ali nas profundezas, ali é caos, né? O mar ali, essa coisa do afogamento representa o caos, né? É o desconhecido, né? As profundezas. Então a mãe, né, como uma figura ali de ordem, ela vai, retira o garoto dali, resgata ele, e o Max agora ele tem a oportunidade de renascer, de se redimir. Mas o Max ele permanece na inércia, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo da série Dostoiévski, que é esse movimento constante. Porque o que é a lei da inércia? Um corpo que está em movimento uniforme, ele segue em movimento uniforme, a menos que uma força seja empregada sobre ele que mude, né, a trajetória. E um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. A história do próximo vídeo da série é sobre pessoas que morrem, mas permanecem nesse movimento, né, por conta da inércia. Elas morrem e continuam agindo como se estivessem vivas. O que acontece com o Max? Ele morre, ele tem a oportunidade de mudar, mas ele continua com mau caratismo, continua com ressentimento, com o desejo de vingança. E ele realiza tudo isso. E a mãe Lucinda é muito ingênua, porque ela vai salvar o filho, mas quem disse que o filho queria ser salvo? Esse é o perigo de ajudar uma pessoa. É que Jordan Peterson até aponta aqui na parte da regra 3, que é seja amigo de pessoas que queiram bem para você, alguma coisa assim, que é resgatando os condenados. Nem todos que fracassam são vítimas.
E nem todos que estão no fundo desejam subir, embora vários queiram e vários consigam. Quando não é apenas ingenuidade, a tentativa de resgatar alguém é geralmente alimentada por vaidade e narcisismo. Aqui ele vai dar o exemplo das notas do subterrâneo, né, ou as memórias do subsolo, sobre o qual eu já falei. O personagem das notas do subterrâneo, ele vai salvar uma pessoa por puro narcisismo. Ele se vê ali como superior, ali ele se vê como uma pessoa moral. Né? Ele não se vê como pessoa moral, mas ele se vê na posição de ensinar uma pessoa que aparentemente é mais desafortunada do que ele. Só que ele não tem condições nenhuma de ajudar essa pessoa, porque a vida dele é inclusive pior do que a da pessoa que ele pretende ajudar. Então, quando chega o momento em que ele precisa ajudar, na hora do vamos ver, ele não sabe o que fazer, ele se desespera. Caramba, eu cheguei até aqui, o que eu estava fazendo, o que é isso? E mostra toda a sua vilania, né, a personagem, né, a prostituta Lisa. Aqui, no caso da mãe Lucinda, ela é ingênua. Ela quer salvar o filho, meu filho, meu Deus, meu filho está sofrendo, eu vou salvar meu filho, e agora vai ficar tudo bem, eu vou cuidar do meu filho. Mas né, não foi bem assim. Ela salvou alguém que não queria ser salvo. Então, essas histórias elas são carregadas de significado. Essas histórias, elas se repetem. Nós, seres humanos, somos feitos de histórias. Quando nós falamos sobre nossas vidas, nós tendemos a contar uma narrativa e nossas narrativas se repetem. A gente fala sobre caos, a gente fala sobre ordem, às vezes a gente nem percebe. E isso permeia várias histórias que a gente conta, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê. Está tudo conectado. Enfim, antes de ajudar alguém, você deveria descobrir por que essa pessoa está com problemas. Você não deveria simplesmente presumir que ela é uma nobre vítima de exploração e circunstâncias injustas. O vício é fácil, o fracasso também. É mais fácil não carregar um fardo, é mais fácil não pensar, não fazer e não se importar. Isso me lembra muito O Homem do Subterrâneo, porque ele fala numa parte da história que o melhor a se fazer é ficar estagnado, é não fazer nada. É ficar ali apodrecendo no subterrâneo, que é uma das piores coisas que você pode fazer. É sentar e apodrecer como se a vida não tivesse sentido nenhum. É mais fácil deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje e afogar os próximos meses e anos nos prazeres baratos do hoje. Talvez a sua miséria seja a arma que você brande em seu ódio por aqueles que conseguiram se erguer enquanto você esperava e afundava. Talvez seja sua vingança contra o ser. Sucesso? Esse é um mistério. Para fracassar, basta cultivar alguns maus hábitos. As coisas desmoronam por vontade própria, mas os pecados dos homens aceleram sua degeneração. E depois vem o dilúvio. Eu recomendo muito que você leia As 12 Regras para a Vida. Se você tiver um listening bom do inglês aí, eu recomendo que você assista às aulas do Jordan Peterson, que ele fala bastante sobre histórias e talvez se não fosse por ele eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque o significado que ele conseguiu me mostrar, né, o significado que as histórias possuem, o significado que a vida possui, eu não sei se eu teria aprendido em algum outro lugar. Eu não sei se eu teria aprendido isso na faculdade, porque eu não aprendi na faculdade. Eu não sei se eu teria aprendido isso em casa, eu não sei se eu teria aprendido isso no trabalho, eu não sei se eu teria aprendido isso na rua, mas graças a Deus eu aprendi com esse cara, um professor canadense. O cara tá lá do outro lado. Quais as chances disso acontecer? Se não existisse internet, eu nem saberia que o Jordan Peterson existia. Se não existisse internet, eu não teria assistido às aulas que ele deu em Harvard, em Toronto. Quando que eu ia imaginar que eu assistia uma aula de Harvard, por exemplo? Ele disponibiliza várias aulas online. Se você tem interesse em aprender sobre personalidades, que ele tem um curso, ele tem uma série de aulas e de palestras sobre personalidades como Carl Jung, Freud, Piaget, Dostoiévski,
Nietzsche, ele fala sobre várias personalidades. Ele fala sobre histórias bíblicas, fazendo uma interpretação psicológica. Então, se você tem interesse em psicologia, esse é o cara. Ele tem anos e anos de experiência em psicologia clínica. E eu estou fazendo um jabá desse cara aqui porque no Brasil ainda a gente não tem, eu acho, eu posso estar errado, mas no Brasil a gente não tem uma figura tão forte quanto o Jordan Peterson no campo da educação. Eu posso estar errado, mas pelo que eu observo, não há uma personalidade tão forte quanto ele nesses assuntos tão importantes para a gente hoje, que a gente vai negligenciando, que a gente finge que não existe, mas depois que a gente está no meio ali do caos, que a ignorância, né, dessas coisas provocam, a gente começa a reclamar da educação, a gente reclama de político, reclama disso, reclama daquilo, mas a gente não vê, né, que nós temos uma responsabilidade individual, né, dentro da sociedade. É uma coisa que ele toca muito aqui. Ele diz que hoje se fala muito de direitos e nada se fala sobre responsabilidade. E isso cria, né, uma cultura de pessoas que não se veem como parte de algo, que não se veem como responsáveis por alguma coisa, né, dentro de uma comunidade. E é isso que faz uma comunidade, cada um tem uma responsabilidade, todo mundo consciente disso. Quando a gente não tem consciência disso, quem é responsável? Eu não sei, são os políticos? São os professores? Quem são responsáveis? Eu não sei. Então, fica aí a recomendação. Assista Avenida Brasil, né? Não me venha com esse negócio de novela é coisa de alienado, disso, daquilo, não sei o quê. Assista, é uma história muito, mas muito boa. Você pode aprender muita coisa com ela. Veja o vídeo que eu coloquei aqui na descrição sobre o problema de ignorar os problemas. E é isso. Até mais.